nome da pregação de hoje é A Bênção de Deus. Salmo capítulo 20. Vamos ler. O Senhor te ouça. É Davi declarando uma oração sobre ele mesmo. Vamos lá. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do seu santuário te envie socorro e te sustente desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas. E lembrando que a palavra Sião aqui tem a ver com o Monte Sião. E é só uma representação para falar do templo do Senhor. Porque foi lá que o templo foi estabelecido. Verso 3. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus sacrifícios. Conceda-te o desejo do teu coração e realize todos os teus planos. Nós nos alegraremos na tua salvação. E em nome do nosso Deus hastearemos bandeiras. Que o Senhor satisfaça todas as suas petições. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Aqui o ungido, no caso, é o rei Davi. O ungido que foi escolhido por Deus. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocamos o nome do Senhor nosso Deus. Uns tropeçam e caem, mas nós nos erguemos. Ó Senhor, dá livramento ao teu rei. Responde-nos quando... Opa, comi uma parte aqui. Uns tropeçam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Ó Senhor, dá livramento ao rei. Responde-nos quando clamarmos. Já vou explicando esse texto, mas deixe-me fazer uma introdução aqui. Esse texto está falando sobre Davi, e Davi está declarando uma oração sobre ele mesmo, que é o rei de Israel, e pedindo todo tipo de bênção sobre ele, de modo que a bênção sobre ele se estenderia a toda a nação. E eu quero começar falando sobre Jacó. Jacó, que significa trapaceiro. Aquele homem que era enganador desde o ventre de sua mãe. Mas diz a Bíblia que ele também enganou seu irmão para obter a bênção de Deus. Ele se passou por seu irmão para obter a bênção de Deus. Apesar de o meio ter sido errado, diz o texto bíblico que Deus abençoou Jacó. No dia em que seu pai iria abençoar, dar a bênção ao irmão mais velho, que havia toda essa ordenança em relação ao irmão mais velho, Jacó ele queria a bênção, mas ele era o irmão mais novo. Então Jacó fez o seguinte, ele fingiu ser o seu irmão Esaú, para receber a bênção de seu pai Jacó, de seu pai Isaque. Diz o texto bíblico que em uma outra oportunidade, Jacó disse para seu irmão Esaú: vende-me o teu direito de primogenitura, a bênção que está sobre você, vende a mim. E aí diz o texto que Esaú estava faminto, tão faminto que ele disse: ok, está aqui, eu vou entregar para você o meu direito de primogenitura em troca de um prato de comida, porque Jacó era bom cozinheiro. Jacó ofereceu comida e Esaú, por conta das suas paixões, deixou de lado a bênção de Deus. Esaú foi rejeitado, porque ele não valorizou a bênção de Deus. Apesar de todos os defeitos de Jacó, apesar de Jacó ter seguido por caminhos errados, e até o meio de obter a bênção foi um meio errado, mesmo assim diz o texto que Deus abençoou Jacó, mas amaldiçoou Esaú, porque Esaú desprezou a bênção de Deus. Portanto, nós devemos tomar cuidado para não fazer o que Esaú fez por motivos diferentes. Às vezes nós ficamos tão preocupados com a falsa igreja, que só fala sobre bênção, que só fala sobre dinheiro, que nós achamos que nós não precisamos da bênção de Deus sobre nós, que nós não precisamos do cuidado de Deus, da proteção de Deus abençoando o nosso trabalho para suprir as nossas necessidades. E isso é maligno, isso não é de Deus, porque note o apóstolo João: acima de tudo, faço votos por tua prosperidade. Ele está fazendo votos de prosperidade a um irmão. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. O apóstolo João não é bispo Macedo, não é o R.R. Soares e nenhum pastor da teologia da prosperidade. É o apóstolo João, é um homem de Deus que está escrevendo a Bíblia. Aqui, isso aqui é perfeito o que ele está falando. É Deus falando. E que tipo de voto ele faz? Ele está dizendo: olha, eu desejo, eu oro a Deus por você, meu irmão. E pelo que ele ora? Eu faço votos, eu desejo, eu oro ao meu Deus, que você seja próspero e a sua alma, o seu corpo seja próspero, assim como a sua alma é. A sua alma já é, você é cheio do Espírito Santo. Você já é cheio do Espírito Santo na sua alma. Espiritualmente falando, você já tem tudo.
Mas eu também oro que Deus abençoe você financeiramente e que Deus restabeleça a sua saúde, meu irmão. É João que está fazendo esse voto. Nós não podemos fazer também? Cometemos pecado quando nós oramos para os nossos filhos, dizendo: Deus, abençoa o trabalho do meu filho. Estamos errados quando oramos para os nossos pais: Senhor, abençoa o trabalho do meu pai, que ele seja próspero ali. Estamos errados quando nós oramos pela nossa saúde e pedimos: Deus, me dê força, me dê energia, para que eu possa trabalhar, para que eu possa produzir mais, para o teu reino, para a minha família, na minha igreja, para as pessoas que estão ao meu lado. Estamos errados? Às vezes achamos que estamos, porque estamos tão preocupados com os falsos pastores, que só falam de dinheiro, que só falam de bênção, que consertamos o erro deles, achando que quando oramos: Deus, abençoa o meu trabalho, Senhor, abre uma porta de emprego, Senhor, abençoa meu filho, achamos que estamos errados, por conta desses homens enviados pelo diabo. Não! É João dizendo: ó Deus, abençoe esse irmão, abençoe esse irmão. Paulo, em 1 Coríntios 9, ele estava se defendendo do fato de que irmãos estavam questionando Paulo. Ele usa o seguinte verbo: sobre aqueles que me interpelam, aqueles que questionavam Paulo sobre, sabe o quê? Dinheiro. Estavam dizendo que Paulo, a gente não está muito confiante em relação a como você lida com o dinheiro, Paulo. Está vendo? Tem pastor pilantra? Tem. Mas tem um monte de gente pilantra também. Aqueles coríntios eram pilantras. Paulo não era avarento. O avarento eram eles. Eles eram os avarentos. E Paulo, então, começa a dizer: olha, eu estou agindo de maneira correta e é direito receber salário, diz ele. E aí, olha um argumento que Paulo diz. Paulo dá: aquele que lavra a terra, cumpre fazê-la com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Paulo está falando sobre a questão do trabalho dele como pastor, mas eu quero aplicar em relação a tudo. Paulo está dizendo: o que vocês querem de mim é antinatural. Vocês querem que eu trabalhe de graça, isso é antinatural. O homem que lavra a terra, que planta, ele não planta na esperança de receber, de colher? É natural isso. Qualquer homem que trabalha na esperança de receber. Por que comigo seria diferente? Porque vocês querem que todo mundo, diz Paulo, todo mundo trabalha e espera receber. Mas quando eu espero receber, eu sou ladrão. É o que Paulo está dizendo. Ele dá outro argumento, usando a lei do Antigo Testamento. Deus não ordenou que quando o boi estiver arando a terra, não se feche a boca do boi? Porque enquanto ele está arando a terra, é lícito que ele coma. É lícito, deixa ele comer. Porque ele está trabalhando, então é lícito. Aquele que trabalha deve comer, deve receber. Como disse, Paulo está falando em relação ao seu trabalho, mas vale para tudo. É a coisa mais natural do mundo. É a coisa mais natural do mundo, trabalhar e querer receber. Portanto, o que a Escritura declara, que aquele que deseja ficar rico, peca, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, isso é verdade. Isso é verdade, é profundamente verificável por meio da nossa experiência diária. Como que as pessoas que amam o dinheiro, que colocam o dinheiro como objetivo maior da existência humana, como que isso é maligno. Mas é maligno também esperar que as pessoas trabalhem sem esperar receber. Paulo está dizendo: é normal. Portanto, é normal que você levante cedo, trabalhe e espere colher no fruto do seu trabalho. Não é pecado isso. Orar para que Deus abençoe o seu trabalho. Não é pecado isso. De modo algum, é o caminho natural da vida. Quem planta, espera colher. Quem trabalha, levanta cedo, espera receber. Então, não pense isso, meus irmãos. Não pense que por conta dos falsos pastores, que só falam de dinheiro, que só falam de prosperidade, que é errado você olhar para o seu filho e desejar que seu filho tenha um bom emprego, e orar por isso, trabalhar para isso. E orar para que Deus abençoe a nossa casa, para que Deus abençoe o nosso trabalho, para que Deus abençoe a nossa vida. De modo algum. Pelo contrário, até diante dos sofrimentos, nós somos chamados a orar. Tem alguém enfermo entre vós? Orem, diz Paulo. Tem alguém passando alguma necessidade? Orem, trabalhem, façam alguma coisa, ajudem. É assim que nós devemos fazer. Os grandes cientistas, cristãos, a maioria deles, eles entendiam que os efeitos da queda afetavam a vida humana, a doença, todo tipo de praga e desordem na natureza.
Mas, ao mesmo tempo em que eles entendiam que todas as pragas eram um juízo de Deus sobre o pecado humano, como Deus falou para Adão, cardos e abrolhos, Adão, surgirão a partir de agora. Câncer e todo tipo de doença vão surgir agora, Adão, por conta do pecado. Eles acreditavam nisso, e ao mesmo tempo, eles acreditavam que eles eram chamados para, por meio do conhecimento científico, diminuir os efeitos da queda, aliviar o sofrimento humano. É assim que nós devemos pensar. É assim que nós devemos pensar. É a coisa mais natural do mundo. A gente sabe da queda, do pecado, da pobreza e da miséria, que isso tudo tem a ver com o pecado humano. Ao mesmo tempo, Deus espera que nós lutemos contra isso e esperemos o melhor das nossas vidas. Então, essa é a perspectiva aqui do salmista. Ele está pedindo bênção. Sabe que bênção? Proteção, cuidado, vitória sobre os inimigos. Isso aqui é a oração de um crente, cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo de um modo que nunca nenhum de nós jamais seremos. Ele foi inspirado por Deus para escrever isso. Portanto, não desprezemos a bênção de Deus. O que a gente tem aqui? É a oração em favor do rei. É um salmo composto por Davi, mas ele fala de si na pessoa de outro. Ele fala, olha, é ele direcionando orações a ele mesmo. Que Deus abençoe o seu ungido, que é ele mesmo. Que Deus te guarde, que Deus lhe dê vitória diante de seus inimigos. Que Deus conceda todos os desejos do seu coração. É Davi falando sobre ele mesmo. E o objetivo primário é, como eu falei no começo, na prosperidade de Davi estaria a prosperidade da nação. Agora, nós sabemos que isso aqui é para nós. Por quê? Você se lembra que Deus, no Antigo Testamento, havia profetizado para Davi que o reino de Davi, Deus havia dito a Davi que o seu reino não teria fim, que o descendente de Davi iria se sentar no trono e estabelecer o trono de Davi ali para sempre, não teria fim. Você se lembra que um dos títulos de Jesus é filho de Davi? Portanto, essa profecia de que o reino de Davi não teria fim, ela se cumpre na pessoa de Jesus. Lembra que Jesus falou, o reino está próximo? Pois bem, quando ele morre, ressuscita, e o Espírito Santo é enviado lá em Atos, no dia de Pentecostes, se cumpre a profecia do reinado messiânico. Nós estamos hoje no reinado do Messias. E por isso, nós entendemos que esse texto tem a ver conosco. A bênção de Deus sobre Cristo afeta nós como povo de Deus, porque nós somos o reino de Deus hoje. Naquela época, Davi era o reino de Deus, Israel era o reino de Deus. Nós somos o reino de Deus hoje, de modo que a bênção que está sobre Cristo está sobre nós. Ou seja, nós podemos orar como este salmo aqui está instruindo, orar por proteção, por ajuda, como Calvino explicou. Mas o desígnio do Espírito, em minha opinião, sobre este salmo, era entregar à igreja uma forma comum de oração que, como podemos deduzir das palavras, fosse usada sempre que ela se sentisse ameaçada por algum perigo. Calvino está dizendo que isso aqui é para nós, que isso aqui é verdade a nosso respeito. E é sobre isso que eu vou falar hoje então. Primeiro, que tipo de oração nós devemos fazer? Resposta no dia da tribulação. Verso 1. O Senhor te ouça no dia da sua angústia. Ora, se ele está dizendo para Deus nos ouvir no dia da angústia, significa que Deus não ouve muita gente no dia da angústia. O céu é de bronze. É de bronze. Deus não ouve. A gente vê isso várias e várias vezes na Escritura. Por exemplo, Israel estava lutando contra o inimigo e estava perdendo. Então Israel foi lá e pegou a Arca da Aliança. A arca representava Deus, mas pegaram como se fosse um amuleto. Trouxeram a arca para a guerra. Apanharam mais ainda. É porque Deus, naquele dia, no dia da angústia, não ouviu Israel. Porque Israel estava em pecado. Israel havia abandonado Deus. Aí não interessava, ainda que eles trouxessem a Arca da Aliança, Deus não os ouvia. Então isso significa que tem muita gente que ora a Deus e Deus não ouve. Que Deus te ouça no dia da angústia, porque Deus não ouve todos não. Porque tem gente orando e Deus está dizendo não. Quer um exemplo? O mais clássico está lá em Malaquias. O mais clássico, mas há muitos outros. Eu te vi quando você estava lá
quebrando a aliança que você fez com a sua esposa. Aí o texto diz que o homem estava lá orando e chorando diante de Deus. E Deus dizendo: mas eu não vou te ouvir, porque você foi infiel para com a sua esposa. Você não está lidando com a sua esposa da maneira correta. Por isso, você pode estar aqui, diante de mim, no templo, chorando, se humilhando, quebrantado. E eu vou dizer para você: não te ouço. Portanto, que Deus te ouça no dia da sua angústia, é porque tem muita gente que Deus não ouve. Eu tenho pregado muito, falado sobre o fato de que, por exemplo, a ansiedade é pecado. Não existe 2 tipos de ansiedade, como a gente ouve em muitas igrejas. Isso por conta de uma perspectiva de que a psicologia entrou na igreja. Não tem 2 ansiedades, tem apenas uma. E, não é? Se há pastores, se há 2 tipos de ansiedade, uma ansiedade pecaminosa e uma ansiedade que não é pecaminosa, e é óbvio que vocês leram o DSM, vocês estudaram pra caramba, vocês leram, eu sei que vocês leram, ou vocês estão só seguindo o que todo mundo falou? Fala para nós, se tem 2 ansiedades e o DSM não tem um marcador biológico para ansiedade, como diferenciar a ansiedade pecaminosa de ansiedade patológica? Eles nunca respondem, só falam que vão me processar. E eu tenho falado sobre isso, não tem 2 ansiedades, tem só uma. E eu tenho falado aquilo que Paulo falou em Filipenses, como que a gente lida com a ansiedade? Não andem ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o vosso coração, o vosso espírito e vossa mente. Eles não creem. Muitos pastores não creem. Por que será? Porque eles dizem: não, mas eu orei uma vez, eu estava ansioso e não resolveu. Talvez, pastor, é porque você está em pecado. E aí Deus não ouve. Pode ser isso? Porque a promessa é: se você orar, eu vou guardar você no dia da angústia. Eu vou proteger você. Eu vou fortalecer você. É óbvio que isso não significa que você orou instantaneamente. Não, Deus permite que você sofra. Como eu, por exemplo, fui processado no 4º processo. Esse eu achei que eu ia ser preso. Quer dizer, os outros também, né? Mas isso eu tinha mais certeza. Mas estava errado, graças a Deus. Eu fiquei 7 dias, vocês sabem, sem dormir direito. Emagreci 7 quilos. Mas eu continuei orando. Até eu lembro estava um dia de sol, estava lá no... Estava tão angustiado, as dificuldades tão terríveis, por conta da pressão, meu estômago doía. Aí eu ficava no sol, aqui nem um lagarto, sabe? Para dar uma... ver se ajudava. E eu lembro, eu estava lá no sol, lá tomando um sol, e orando todo dia: Senhor, me ajude, eu estou com muito medo, me ajude, me fortaleça. E aí eu lembro que aconteceu um negócio, e eu comecei a me acalmar. Eu não tinha certeza ainda se eu ia ganhar o processo ou não, mas a paz de Deus entrou no meu coração. Muitos crentes não acreditam nisso. É porque muitos deles estão em pecado, então eles oram e não acontece nada. Aí eles falam: não é verdade isso que Deus ouve no dia da angústia. Não é verdade porque você é incrédulo. Não é verdade porque talvez você tenha algum pecado no seu coração que você talvez não está percebendo. Porque a promessa de Deus é que Ele ouve o seu povo. Ele prometeu ouvir o seu povo. Paulo disse isso aos Coríntios. Porque em Deus há sempre o sim. Ele ouve a oração do seu povo. Pedi e dar-se-vos-á, disse Jesus. Porque todo que pede recebe. Então que história é essa que você ora e Deus não ouve? Ou a Bíblia está mentindo, ou você está mentindo. Ou a Bíblia está errada, ou tem algum erro em você. Ore a Deus. O Senhor é consolo no dia da angústia. O Senhor é provisão. Seja para mudar o problema, para mudar a circunstância, seja para fortalecer você em meio ao sofrimento. Como eu disse, isso não significa que Deus vai te livrar de todo sentimento ruim e negativo que muitas vezes faz parte da vida humana. A angústia faz parte da vida humana. Jesus ficou angustiado até a morte. Mas mesmo em meio à angústia, você pode encontrar paz. Mesmo em meio à angústia, você tem convicção que Deus está com você. Essa é uma oração que nós devemos fazer. Que no dia da angústia Deus ouça o meu filho. Porque o dia da angústia vem. Está vendo? Eu não estou dizendo que não tem angústia, que não tem sentimento negativo. Ele está dizendo: no dia da angústia, Deus te ouça. Então a gente vai ter sim sentimentos negativos de angústia. Vai ter. Mas mesmo assim, nós vamos ter a certeza de que Deus vai ouvir a nossa oração, que Deus vai abrir um caminho, vai inventar um caminho onde não existe caminho. Porque Ele fez isso com Davi. Ele socorreu Davi.
Ele ouviu Davi e ele tem ouvido o seu povo. Ele tem ouvido o seu povo quando o seu povo de fato clama. E clama um dia, e 2 dias, e 3 dias, e clama, e não desiste, e insiste, e ora. Lembra que Jesus orou 3 vezes as mesmas palavras? Isso aqui é um princípio para mim e para você. Ore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ore até Deus lhe der uma resposta. Ore até Deus lhe dar uma resposta, Deus lhe dar uma alternativa, até Deus lhe dar força. Mas ore, porque isso aqui é verdade, ó. No dia da angústia, Ele vai ouvir essa oração. O céu não vai ser de bronze. Segundo, Ele ora por proteção. Que o Senhor, o Deus de Jacó, te proteja. Davi estava cercado de inimigos. O tempo todo alguém queria matar Davi. O próprio filho de Davi tentou matar Davi. Davi sempre esteve em guerra. Tanto que, quando ele disse, Senhor, eu vou construir o teu templo, Deus disse, não, porque a sua mão está cheia de sangue. Por isso você não vai construir o meu templo. O seu filho vai construir. Davi foi um homem de guerra o tempo todo. Inúmeras vezes nós lemos Davi no Salmo dizendo assim, Senhor, como se multiplicam o número dos meus adversários, mas eu não temerei, porque o Senhor é comigo. Ainda que estoure uma guerra contra mim, eu não vou temer, o Senhor está comigo. Meu irmão, minha irmã, nós também temos muitas guerras a serem travadas, doenças, pessoas malignas que querem nos destruir, bandidos, canalhas. A vida é repleta de perigos para todos nós, para todos. Nós precisamos que Deus cuide de nós. O irmãozinho aqui, na nossa igreja lá de Pinda, andando de bicicleta, bateu no poste. Olha que coisa. Miguelzinho, um abraço. Você esteve aqui? Um abraço. Ou, ele sempre assiste lá com a mãe. Estava olhando, foi dar um tchau para alguém, pá, quebrou o braço. Não é dose a vida? Está meio poste lá, bem no meio dele, né? Mas a gente não é assim? A gente é lerdo, isso acontece. A gente é assim. Olha o tanto de perigos que existem na própria casa. Eu conheço a história de uma criancinha. Ela faleceu. Ela estava no bercinho, no carrinho. Ela escorregou e o cintinho ficou preso aqui no pescoço. A mãe estava trabalhando. A criança faleceu. Um aninho e meio, alguma coisa assim. Dentro do lar, na nossa casa. Está cheio de perigo. Cheio de perigo. Você acha mesmo que você não precisa de proteção? Você acha mesmo que você pode sair aí e você é forte o bastante? Você acha que, por exemplo, uma pessoa não pode pôr a perder a nossa vida? Uma pessoa que faz uma denúncia falsa contra nós lá e mente, como acontece hoje. Ah, fui abusado pelo fulano de tal. Depois é provado que não foi. Ainda assim, o cara perdeu o emprego. Eu conheço várias histórias assim. Provado, gente lá concursado. Concursado, a mulher falou uma mentira sobre ele. Negócio totalmente mentiroso. Foi provado depois. Olha que coisa. E o cara está lutando agora para ver se consegue voltar ao trabalho. Que é caso real. Eu e você não somos nada. 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 Somos falhos, pequenos e limitados. Não temos percepção das coisas. Não temos. Nós precisamos da bênção de Deus sobre nós. Nós precisamos do cuidado de Deus sobre nós. É por isso que ele está dizendo, olha, que Deus te proteja. Que Deus guarde você. Que Deus cuide de você. Que Deus te livre do mal. Porque do contrário, se Deus não te livrar do mal, meu amigo, você não passa de hoje. Terceiro, ele pede pelo favor de Deus. Verso 3 e 4. Lembre-se que Deus se lembre de todas as suas ofertas e aceite os teus sacrifícios. Conceda-te o desejo do teu coração e realize todos os teus planos. Por que se fazia sacrifício? O sacrifício basicamente era o seguinte: colocava-se um bezerro e o ofertante colocava a mão sobre o animal, o cordeiro, alguma coisa assim. O sentido era, o cordeiro estava substituindo o ofertante. O cordeiro morria
para que o ofertante não precisasse morrer. Obviamente, tudo isso era um símbolo, uma sombra de Jesus Cristo de Nazaré. Lembra quando João Batista viu Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, cada um daqueles cordeiros apontavam para Cristo Jesus. Mas todo o ritual apontava para isso. O homem pecou, por isso o homem tem que morrer. O homem pecou, por isso o homem não pode ter o favor de Deus sobre ele, porque o homem é injusto, o homem é maligno. É óbvio, mas eu preciso repetir. O homem aqui é você, eu, somos todos. Vocês não podem viver, vocês não podem obter a minha bênção, eu, o Deus justo e todo-poderoso. Por isso havia então o ritual. Aquele ritual de fé que hoje nós fazemos por meio da nossa ceia. Que na realidade, né, é o cumprimento já de todos aqueles rituais. Mas através da ceia, nós estamos dizendo isso. Ele nos substituiu. Aqui, ó, este pão que representa o corpo dele, que foi moído em nosso lugar. Aqui, esse suco, esse vinho que representa o sangue dele, que foi vertido em nosso lugar. Para quê? Para que fôssemos salvos e estivéssemos debaixo da bênção de Deus. Porque nós éramos malignos. E por conta do nosso pecado, nós estávamos debaixo da maldição de Deus, diz o texto. Nós éramos malditos. A ira de Deus estava sobre nós, e com justiça e com razão, por conta de nossos pecados. Quando então o salmista diz que Deus receba o seu sacrifício, o que ele está dizendo é que o seu ato de fé seja recebido por Deus, e Deus derrame a sua bênção sobre você, que você esteja debaixo do favor de Deus. Lembra daquela expressão que a gente vê várias vezes na Bíblia, em que o salmista ou alguém diz assim, que o rosto de Deus brilhe, que o rosto de Deus brilhe sobre nós, a luz do rosto de Deus brilhe sobre nós. É só uma expressão para dizer que o favor de Deus esteja sobre nós, que a bondade de Deus esteja sobre nós, que a graça de Deus esteja sobre nós. E é isso que a gente precisa. Que Deus instrua, que Deus nos guie. Nós não sabemos de nada. Nós podemos fazer o máximo, nós podemos nos dedicar, e mesmo assim as coisas não andarem do jeito que nós esperamos. Porque nós somos limitados. Mesmo o mais inteligente dos homens, mesmo o mais dedicado dos homens, ele é limitado, profundamente limitado. Vai, um exemplo. Um homem, ele arrisca tudo que ele tem. Como meu pai arriscou um dia. Meu pai vendeu a única casa que ele tinha para comprar um restaurante. E isso determinou todo o futuro da minha família. Mas você imagina se desse errado? Um homem faz algo parecido. E monta um restaurante, como meu pai montou. Aí vem a pandemia, fake pandemia, não sei, né? E ele não consegue. Ele tem que ficar fechado com o seu restaurante que ele acabou de abrir, que ele pegou todas as economias e arriscou. Porque aí se alguém fala, você está sendo imprudente. Sabe, esses homens ricos, é difícil você achar algum deles que não foi imprudente lá atrás, que não arriscou alguma coisa. Quer dizer, todos eles arriscaram. Começaram um negócio sem ter certeza se ia dar certo. Todo empreendedor é um imprudente. Todos eles. Todos. Aí esse cara foi lá, juntou dinheiro, abriu um restaurante fechado 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Você já começa um restaurante endividado. Via de regra, você não tem lucro logo de cara. Isso é muito raro. Agora, você ainda gastou um dinheirão, você já começou endividado. E aí fica fechado 1, 2, 3, 4, vários meses. Faliu. Faliu sem começar. Esse é um exemplo, eu sei, esse é mais drástico. Não é toda hora que acontece uma pandemia, mas tantas coisas podem acontecer. Nós não somos nada. Nós, como diz Tiago estava lá atacando a arrogância de algumas pessoas, que diziam assim, olha, eu vou negociar, vou para tal lugar, vou fazer um negócio, vou começar um empreendimento. Aí Tiago diz assim, vocês deveriam dizer assim, se o Senhor permitir. Vocês são como a nuvem, que de manhã está aqui, daqui a pouco o vento sopra, não está mais. Vocês não são nada. Vocês não são nada. Vocês precisam do favor de Deus sobre vocês, da bênção de Deus sobre vocês.
Deus guiando vocês, Deus instruindo vocês. Lembra quando Deus quis amaldiçoar Davi? Quando Deus quis amaldiçoar Israel? Deus permitiu que entrasse na cabeça de Davi uma ideia errada. Lembra desse evento? Davi foi fazer o censo de Israel, o que era errado. Joabe, seu comandante, o advertiu: não faça isso, não faça isso. Davi fez. Uma ideia errada. Milhares de pessoas morreram em Israel por conta de uma ideia errada. Você imagina isso? Você está lá em pecado, você está fazendo algo errado, você não perdoa o irmão, você é arrogante, você critica todo mundo. Aí Deus diz assim: eu vou punir você. Aí sabe como ele pode fazer isso? Ele coloca uma ideia na sua cabeça. Uma ideia errada. Aí você põe toda a sua família a perder. Davi, se Davi, um homem super inteligente, pôde ter uma ideia estúpida porque Deus quis que ele tivesse, imagine eu e você. Você precisa do favor de Deus. Você precisa da graça de Deus. Você precisa que Deus o instrua, que Deus guarde o seu caminho. Você tem que levantar todo dia, meu irmão, dar o seu máximo, dar duro, mas se lembrar, como disse o salmista: inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes. Se Deus não estiver com você, ele diz: se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pode colocar FBI, pode colocar Força Tática, NASA, todo mundo. Se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. E o que ele está dizendo é: o seu trabalho sem a minha bênção é inútil. Você precisa da minha bênção, da minha instrução, da minha mão abençoando o seu trabalho, do meu cuidado sobre você, do meu favor. É isso que ele está pedindo aqui, que o teu favor esteja sobre mim. E por isso, arrependa-se de seus pecados, creia em Deus e peça a Ele: ó Deus, instrua meus filhos. Vocês têm assim certeza do que vocês vão fazer do seu filho? Vocês têm? Assim, do que eles vão trabalhar, não vão? Vocês já têm tudo programado assim? Já tem? Porque eu não sei. O que eles vão fazer, não vão? Não sei. E tem dia que dá até desespero. E aí eu sei que eu estou pecando. Aí eu falo: Senhor, estou ansioso. Tem misericórdia. E aí eu lembro: eu preciso levantar cedo, trabalhar, fazer o que é certo, crer no Senhor, porque aos seus amados Deus dá enquanto dormem. É isso que eu tenho que fazer: trabalhar duro, não ser preguiçoso, ser santo, obedecer a tua palavra, mas tendo feito isso, é a bênção de Deus sobre mim, é a bênção de Deus sobre minha casa. É isso que o salmista está pedindo. Quarto, o cumprimento. Já estou encerrando, hein? O cumprimento da profecia ou das orações. Verso 6: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Até aqui ele orou pelo ungido, mas agora ele diz: agora eu sei que o Senhor salva. Provavelmente o sentido disso é: eu tenho visto o Senhor salvar, eu tenho visto o Senhor agir, eu tenho visto. É tipo Jó, sabe? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. É isso, eu orei, mas eu tenho visto a mão do Senhor sobre nós. O Senhor tem nos protegido. Deus livrou Davi de Saul. Saul perseguiu Davi sistematicamente. O mesmo vale comigo, com você. Você não pode dizer: eu sei. Você nunca viu, não? Deus cuidando de você, da sua família, da sua casa? Você nunca viu? Só o fato de você estar aqui, meu irmão, é um milagre total. Como que você veio parar nessa igreja? Pense nisso por um instante. Por que você está aqui? Só isso já mostra o cuidado de Deus sobre você. Por que Deus salvou você? Apesar da minha limitação, apesar da nossa limitação, apesar da sua limitação, Deus quebrantou você, Deus tocou você, Deus trouxe você para cá. Mesmo ouvindo o Evangelho que é loucura, diz a Bíblia. O Evangelho é loucura para o ímpio. É loucura, era loucura para você. Talvez muitos de vocês diziam: nunca vou a uma igreja de crente. Nunca vou a uma igreja de crente. Olha você aqui. Só isso já não é um milagre o bastante para você dizer: eu sei, Deus me quebrantou. Eu posso dizer: agora eu sei que Deus salva o seu povo, porque Ele me salvou, Ele me quebrantou, Ele me tocou, hoje eu estou aqui. O que mais Ele não pode fazer?
confie nele, descanse nele. Ele é o nosso Deus. E quinto e último princípio, confiança em Deus, verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocamos o nome do Senhor nosso Deus. Uns tropeçam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Israel no Egito não tinha carro mesmo, não tinha cavalo, não tinha nenhum poderio bélico, não tinha armas de guerra, nada. E Israel venceu. Davi tinha uma pedra. É bem verdade que Davi era muito habilidoso com a pedra, mas ele disse assim: vou contra ti não com espada nem com canhão, mas em o nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Davi foi na fé de que Deus iria instruir o braço dele. Como várias vezes ele orou: adestra o meu braço para a batalha. Esse adestra o meu braço para a batalha significa: torna as minhas mãos habilidosas para o combate, para que eu acerte o meu inimigo. Ele vai até com uma pedra, mas na confiança de que é Deus quem daria a vitória a ele. Veja se a igreja tinha algum poderio bélico, sem prestígio, sem dinheiro, sendo perseguida sistematicamente. Como o historiador Justo Gonzalez afirma, a igreja era difamada, todo tipo de mentira era dita sobre a igreja, que a igreja, os cristãos, eles eram canibais, que eles praticavam orgias, todo tipo de mentira era inventada contra a igreja. Essa igreja foi perseguida sistematicamente pelo Império Romano e pelo outro poder poderoso daquela época, outro grande poder daquela época, o judaísmo. Duas grandes forças perseguindo a igreja. E o que aconteceu? Aquela igreja, sem dinheiro, formada por pescadores, donas de casa. O que aconteceu, meus irmãos, com aquela igreja? O que aconteceu com o Império Romano? Onde ele está? Ele ruiu, com todo o seu poder, ele caiu, como Golias caiu. E a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, pobre, sem prestígio político, sem dinheiro, sem arma, sem nada. Cadê onde está essa igreja? Está aqui agora. 2000 anos se passaram e aquela comunidade de pescadores, sem carro, sem dinheiro, sem nada, ela sobrevive. Mudou a cultura, influenciou a cultura ocidental. Está aqui. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós no Senhor. Uns confiam na própria inteligência. Eu sou inteligente, eu sou o cara inteligente, eu passei num concurso muito difícil. Mas quem deu a inteligência para você? Você lembra de Nabucodonosor? Ele era muito inteligente. Porque até para ser bandido tem que ser inteligente, você sabe, né? Tem que ser, claro que tem. Você pega lá o PCC lá, o cara é inteligente, é pro mal, mas é. Nabucodonosor era, tinha um poderio absurdo, intelectualmente falando, demais. Aí ele olha para o seu reino e diz: vejam o que eu conquistei, eu sou o máximo. E nesse instante o texto bíblico diz que Deus feriu o seu intelecto e ele começou a pastar como bicho. Uns confiam no próprio intelecto, uns confiam na própria disciplina, eu sou disciplinado. Uns confiam na própria beleza, uns confiam no pai, na mãe. Eu estou seguro, meu pai e minha mãe, eles me ajudam, eles são meu amparo. É isso que Davi está dizendo, que os homens costumam a depositar a sua esperança em qualquer outra coisa, menos em Cristo Jesus. Queremos fazer isso, depositar a nossa esperança, a nossa confiança em alguma coisa que nos traga segurança. Deus sempre foi contrário a isso. Por exemplo, em Deuteronômio, Deus ordenou que o rei de Israel não tivesse muitos cavalos. Por quê? Por quê? O cavalo era para guerra. É tipo assim: rei, você não vai poder ter muito fuzil, você não vai poder ter muita arma, não vai ter, pouco. Lembra de Gideão? Gideão tinha um grande exército e Deus disse: é muita gente. Vocês vão vencer com esse exército ou com 2 só, porque eu vou abençoar vocês. Mas com um exército grande, vocês poderiam ser tentados a achar que foram vocês. Então por isso vamos só com 300, porque aí vocês vão ter a certeza absoluta que fui eu. Com 1 milhão de soldados ou com 300, a vitória seria minha. Eu iria abençoar vocês, como eu vou. Mas vocês às vezes não notam isso. Vocês pensam que vem de vocês a vitória. Então por isso eu vou deixar vocês numa situação bem drástica, só com 300. É o que Deus faz comigo, com você várias vezes. Sempre é Ele.
Mas às vezes Deus retira, vai retirando seus recursos, tudo aquilo que você deposita sua confiança, só para que você se lembre: sou eu quem faz. É isso que esse texto está dizendo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, ficam confiando em coisas naturais. A gente olha e pensa: aqui a minha confiança está ali. A menina, eu vou casar, eu acho que eu sou bonita, eu vou casar porque tem bastante gente boa na igreja. Ou pensa então na moça que olha e fala: meu Deus, não tem ninguém. Não tem ninguém aqui, eu vou casar com quem? Ela confia em Deus. Ela não olha a circunstância. O crente é assim, visto que andamos por fé, não por aquilo que vemos. O cristão é assim. Ele crê, a despeito de todas as circunstâncias serem difíceis, ele confia. Ele confia e não é nele. Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros mais na inteligência, outros mais no dinheiro, outros mais no seu trabalho, enfim. Nós confiamos em Deus. É o pequeno Davi que vence o Golias. É a dona de casa, Maria. É ela que gera o Filho de Deus. Quem era Maria, minha gente? Não era ninguém, aos olhos do mundo. Aos olhos do mundo. Uma dona de casa, pobre e desconhecida. A gente sabe que ela e seu marido eram pobres por conta da oferta que fizeram no dia que Jesus foi levado ao templo. Que era a oferta lá de 2 rolas ou 2 pombinhos. Que era a oferta, diz a Bíblia, para os pobres. Uma mulher pobre, desconhecida, era insignificante aos olhos do mundo. Confie, descanse em Deus. A igreja está aqui há 2000 anos, sendo perseguida sistematicamente. A verdadeira igreja, sim. A falsa igreja está de boa, mas a verdadeira igreja, sistematicamente, lutando contra tudo e contra todos. O tempo inteiro, sempre foi assim. E Deus não tem guardado? Deus tem guardado o seu povo. Deus tem cuidado de nós. Deus vai cuidar de você. Pai, mãe, levante cedo. Trabalhe. Faça tudo que está ao seu alcance. Mas lembre-se, não é você que converte o coração do seu filho. Não é você. Não é você. Você tem que fazer tudo que está ao seu alcance. Mas no final, é Deus quem faz. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Descansa. Garoto, levante cedo. Trabalhe duro. Desligue o celular. Quer dizer, se eu fosse o seu pai, eu nem dava o celular na sua mão, porque o meu não tem. Tem lá da empresa para trabalhar. Mas fica aqui toda hora. O que você está vendo aí? Aqui, fica do lado. Videogame, então, vai trabalhar, vai estudar, vai adquirir conhecimento. Faz isso. Dedique-se. E aí Deus prometeu: aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Honre seu pai e sua mãe. Honre seu pai e sua mãe. Faça isso. Honre seu pai e sua mãe, escute o que o seu pai e sua mãe diz, levante cedo, dê duro. E depois lembre-se: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor. O Senhor é a minha força. A minha bênção vem do Senhor. É o Senhor que instrui o meu caminho. Irmão, irmã, não andem ansiosos de coisa alguma. Não fiquem com medo de nada. Tenham apenas um temor: de estar desobedecendo a palavra do Senhor. Ajoelhe-se somente diante do Senhor, e você não vai precisar se ajoelhar diante de nada e nem de ninguém, porque a bênção do Senhor está sobre o seu povo. Vamos ficar de pé?